Olá, meus amores do SEV, tudo bem com vocês? Hoje é dia de avaliação do primeiro bimestre. A aula de hoje será de revisão. Então, queria desejar boa prova. Prestem bastante atenção nos enunciados das questões, ok? Boa prova. Beijos. Então, vamos à revisão do primeiro bimestre. Vamos revisar aí a formação do nosso território. Lembrando, com a chegada dos portugueses, no nosso litoral, no ano de 1500, quando chegaram aqui, se depararam com as nossas riquezas. Uma delas era o pau-brasil, que era uma árvore típica da Mata Atlântica, e também as pedras preciosas, como o ouro, ok? E a parte do nosso território, que pertencia a Portugal, foi dividida em lotes, e esse sistema foi denominado de capitanias hereditárias. Tudo isso aí tem a ver com a formação do nosso território. E o que eram as capitanias hereditárias? Foram uma divisão administrativa que os portugueses criaram para organizar o território brasileiro, ok? Foi dividido em 15 lotes e foram entregues a pessoas responsáveis para desenvolvê-las. Passando os fatos históricos, vamos falar agora sobre os formadores da população brasileira na nossa revisão. Temos aí representados índios, que foram os primeiros habitantes, os colonizadores europeus, que chegaram depois, e os africanos, que aqui foram escravizados. Temos também, nessa parcela aí da composição da nossa população, os imigrantes, que são indivíduos que entram em determinado país para trabalhar ou para fixar residência. E aí temos imigrantes que vieram de várias partes do mundo, os suíços, alemães, holandeses, italianos, japoneses e outros mais. Vamos revisar agora sobre os nossos índios. No mapa do Brasil, vemos aí as tribos indígenas que já habitavam o nosso território. Como herança, temos a influência indígena no nosso dia a dia, através da culinária, artesanato, jeitos de dormir, essas heranças que ficaram, até mesmo embarcações e outras construções indígenas. E aí, fatos históricos relacionados aos índios, o Dia do Índio, que é celebrado no dia 19 de abril, foi criado por Getúlio Vargas, que era presidente na época, e o motivo dessa data é que aconteceu no ano de 1940, o primeiro Congresso da América. Então, nesse dia 19 de abril, ficou registrado como Dia do Índio. E por tamanha importância que tem para os nossos índios, vamos falar sobre os irmãos Vilas Boas. Os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo são conhecidos pelo trabalho de contato e proteção dos índios brasileiros. Participaram de uma expedição para o interior do Brasil, onde fundaram o Parque Indígena do Xingu. Nessa imagem aí, vamos falar agora sobre o Parque Indígena do Xingu. É o maior e mais importante reserva indígena brasileira. Fica em Mato Grosso, divisa com o Pará. Foi criado em 1961 por iniciativa dos irmãos Vilas Boas para garantir a sobrevivência, melhores condições de vida e a posse de terra à população indígena. Nessa imagem agora é representado aí o Parque Indígena do Xingu. Outro órgão importante em relação aos nossos índios é a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, tá? Foi criada em 5 de dezembro, vinculado ao Ministério da Justiça. E o objetivo desse instituto é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Vamos revisar também sobre os africanos no Brasil. Infelizmente, como sabemos, eles chegaram aqui e foram escravizados.
Escravizar os nossos índios não foi o suficiente para a exploração econômica do nosso território. A partir de 1550, foi substituída a mão de obra indígena pelo negro africano. Foi enorme a quantidade de africanos retirados de seus locais de origem para terem sua força de trabalho aproveitada em terras brasileiras. Nesse mapa, nós vemos aí a ligação do continente africano com o nosso país e os dois grupos que vieram em massa para cá, que foram os bantus e os sudaneses. Eles saíam da África e eram transportados em navios denominados de negreiros. Chegavam em nosso país para trabalhar em engenhos, agricultura e como domésticos. Mas também deixaram como herança a influência que nós encontramos na culinária, nas danças, vestuário, artesanato e até em brincadeiras. Então, amores, a revisão foi concluída, tá? E a tarefa de hoje para vocês é estudar, estudar e estudar. Estudem bastante para tirarem boas notas, tá? Estudem pela revisão, já coloquei hoje novamente para vocês estudarem. Falei as datas que eu enviei, tá bom? Estudem bastante para poderem tirar boas notas, ok? Beijo no coração de vocês.